Olá! Nós somos o grupo que vão apresentar o estudo de caso sobre a logística do departamento de bagagem no aeroporto. No capítulo de agora, nós iremos abordar a introdução do nosso trabalho. O aeroporto é um espaço destinado a pouso e decolagem de aeronaves, com sistemas apropriados para embarque e desembarque de passageiros ou cargas e para serviços relacionados a esse propósito. Os aeroportos são, geralmente, construídos em locais de fácil acesso nas cidades. Atendem voos comerciais que transportam passageiros em viagens de trabalho ou lazer, de carga e também para fins militares, chamados de aeródromos. A indústria aeroportuária tem uma notável importância no desenvolvimento de um país. Os aeroportos oferecem conexão, agilidade e velocidade no mundo da locomoção. Além disso, tem forte impacto na economia. A aviação no Brasil começou por meio de um voo realizado por Edmond Plauchut, um mecânico, em 1911. Ele levantou o voo em pleno centro da cidade, a bordo de um monoplano, com vistas de ganhar uma recompensa no valor de 10 contos de réis. A aviação comercial brasileira iniciou em 1927 e a primeira empresa desse ramo foi a Condor Syndicate. Na época da Segunda Guerra Mundial, passou a se chamar Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul. Condor Syndicate era uma empresa alemã que tinha como objetivo a venda de aviões e material alemão no exterior. Os aeroportos regionais, como o de Congonhas, localizado na capital do estado de São Paulo, são grandes motores locais de desenvolvimento econômico, atraindo empreendimentos ligados à área aérea, logística, ao complexo industrial relacionado à fabricação, comércio e suprimento, telecomunicações e logística, hotelaria, turismo e comércio global. Aeroportos que movimentam milhões de trabalhadores repercutem na economia, desencadeando receitas bilionárias, impactando na melhoria de vida de toda a sociedade. Fatores como infraestrutura, conforto e principalmente rapidez têm mostrado a importância de aeroportos comerciais na educação, na saúde e na indústria. Nas viagens aéreas, o uso de bagagem é algo essencial, podendo utilizar o equipamento de mão e o equipamento despachado. A bagagem de mão é levada junto com o passageiro, a qual possui restrições de peso e volume para cada companhia aérea. Segundo a ANAC, essa quantidade não pode ultrapassar os 10 quilos. Para os voos internacionais, cada passageiro pode levar apenas um item, aumentando para 2 itens nos casos de clientes premium. A bagagem de mão é considerada como bagagem não registrada, porque ela fica sobre a responsabilidade do passageiro que a transporta, sendo que as dimensões somadas, altura, comprimento e largura, não podem ultrapassar os 115 centímetros. Isso inclui toda a mala, desde as rodas até as alças. Além disso, as medidas máximas para cada dimensão são de 23 por 40 por 55. Seu peso não deve exceder os 10 kg. Essas dimensões são verificadas diretamente pelas empresas aéreas, podendo ser feitas por colaboradores próprios ou terceirizados, contratados para este desígnio. Segundo a ANAC, após a edição de Resolução número 400 de 2016, as empresas aéreas podem vender passagens aéreas com diferentes tipos de franquias de bagagem despachada ou até mesmo sem franquia para passageiros que optarem por não utilizar esse serviço. Em todas as passagens valem as regras do contrato, especialmente a de franquia de bagagem, independentemente da data do voo. Por isso, ao comparar os preços das passagens, veja o que está sendo oferecido. Atenção para o peso, as dimensões ou a quantidade de bagagem despachada permitida em cada tarifa. Os problemas relacionados à falta de cuidado com bagagens é uma das preocupações mais comuns e discutidas em conferências de área de tráfego aéreo e de grande parte dos aeroportos do mundo. O Brasil também se inclui na discussão deste problema, o qual traz prejuízo tanto para as companhias aéreas como para os seus clientes. É importante observar que esse tipo de problema envolve logística, evitando transtornos, perdas financeiras e oferecendo ao cliente um serviço de qualidade. No capítulo de agora, nós iremos abordar a justificativa do nosso trabalho.
No ano de 2019, as empresas brasileiras transportaram 456,2 mil toneladas de cargas em voos domésticos, uma retração de 3,12% em relação a 2018, e 223,9 mil toneladas em voos internacionais, demonstrando a grandeza do setor no segmento apresentado. Um grande volume de cargas, sejam de fins pessoais ou de empresas, acaba promovendo situações problemas para as companhias aéreas, como a perda ou a danificação das mesmas. Em níveis internacionais, é possível encontrar informações no site da CITA, empresa que realiza a organização e logística das bagagens. E segundo o relatório Baggage Insights do ano de 2020 da CITA, mostra que o número total de malas extraviadas caiu na última década. Ela despencou em massivos 45,8%, de 46 milhões e 900 mil em 2007 para 25 milhões e 400 mil em 2019. Essa redução foi alcançada enquanto o número de passageiros cresceu para 4 bilhões e 540 milhões em 2019. A conta anual paga pela indústria também diminuiu 40,8% para 2 bilhões e 500 milhões de dólares, abaixo dos 4 bilhões e 220 milhões de dólares em 2007. Todos na indústria precisam tentar reduzir o índice de malas maltratadas, adotando as tecnologias mais recentes, incluindo o rastreamento. Como visto no exposto anteriormente, o consumo do transporte aéreo desencadeia o consumo de bagagens, que é algo essencial para os passageiros. Logo, o mesmo pode fazer o uso das bagagens de mão e das que são despachadas. Com isso, a importância desse estudo é apresentar a perspectiva do consumo sobre os serviços oferecidos pelas companhias aéreas, analisando a qualidade do mesmo e observando como acontece o procedimento quando ocorre o extravio de bagagens. Este estudo também possui o objetivo de trazer um debate para a melhoria do transporte de bagagens, principalmente quando as mesmas são extraviadas e possivelmente propor soluções para o melhoramento dessa questão. Isso trará benefícios para todos, pois essa situação leva ao questionamento de que, por ser um serviço pago, a carregar algo extremamente importante, que são os pertences dos passageiros. Esses extravios deveriam ser minimizados. Situação maléfica tanto para a CIA quanto para os passageiros. E assim estabelecer uma melhor relação entre os usuários, a companhia aérea e até mesmo órgãos públicos, provocando uma discussão para melhorias futuras. No capítulo de agora, nós iremos abordar os objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral é observar o funcionamento do departamento de bagagens de um aeroporto e como é gerenciado o procedimento quando uma bagagem é extraviada. Os objetivos específicos consistem em verificar possíveis causas para o extravio de bagagens, verificar soluções que as empresas internacionais têm feito para minimizar os prejuízos, comparar com as propostas nacionais e propor soluções logísticas para diminuir os prejuízos. Neste capítulo, nós iremos apresentar a revisão bibliográfica do nosso trabalho, mostrando conceitos importantes para o entendimento dele. São eles: logística, modal aéreo, transporte de carga, prejuízo das companhias aéreas com bagagens extraviadas, regras da ANAC sobre as bagagens e responsabilidade civil e indenização da defesa do consumidor. De acordo com Bower, Sox & Claus, logística é o processo de implementação, controle eficiente e eficaz de compra, armazenagem e movimentação de mercadorias, serviços e informações relacionadas a ele.
desde o ponto da origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender da melhor forma possível às necessidades dos clientes. O próximo conceito que será apresentado é sobre transporte de carga. Segundo Bauer, Sox e Claus, defendem que o transporte é um dos elementos mais visíveis das operações logísticas e que é comum os consumidores verem caminhões e trem transportando produtos ou estacionados em centro de distribuição. É importante destacar o fato de que é ali que reside a confiabilidade e, na maioria das vezes, a velocidade das entregas. O transporte de carga, ele envolve as formas diferentes de se levar matéria-prima ou produtos de um ponto a outro, seja dentro de uma empresa, dentro do país ou entre países. A decisão correta do tipo de transporte a ser utilizado está diretamente ligada à distância, aos custos, à qualidade de serviço que vai ser prestado ao cliente e podem variar sobre qual é o produto que está sendo transportado, depende do produto também. Os gastos com o transporte normalmente representam mais da metade dos gastos totais em logística, podendo chegar até 2/3 do total dos custos. O próximo conceito que será apresentado é sobre modal aéreo. O transporte aeroviário tem sido cada vez mais procurado e solicitado. Este meio de transporte é principalmente utilizado para deslocar cargas de alto valor unitário e perecíveis. Como exemplos deste meio de transporte estão os aviões dedicados e aviões de linha. No modal aéreo existem os serviços regulares, próprios e contratuais. O serviço aéreo é disponibilizado em 7 tipos: linhas tronco domésticas regulares, cargueiras, locais, suplementares, regionais, táxi aéreo e internacionais. O transporte aeroviário é o que tem maior custo comparado aos outros modais. Seus custos fixos e variáveis são altos, como, por exemplo, o custo das aeronaves, combustível, mão de obra, manutenção e etc. As vantagens que caracterizam o transporte aeroviário são as velocidade elevada, distância alcançada, segurança, diminuição de custo com o estoque. Já as principais desvantagens são os custos de frete, tempos de coleta e entrega, manuseio no solo e dimensões físicas dos porões dos aviões. O próximo conceito que será apresentado é sobre os prejuízos das companhias aéreas. Segundo o relatório anual da CITA, realizado em 2017, as bagagens extraviadas geraram um prejuízo de 2,1 bilhão para toda a indústria de aviação no último ano. Foram 200 milhões a menos do que no ano anterior. Há 10 anos, o prejuízo era o dobro do registrado em 2016. Os valores incluem os custos para recuperar e desenvolver as malas aos passageiros. O próximo conceito será apresentado e é sobre as regras da ANAC, sobre os extravios de bagagens. Quando a bagagem despachada é extraviada, o passageiro deve ter que comunicar no balcão da companhia aérea ou de sua representante. Essa reclamação deve acontecer preferencialmente na sala de desembarque e apresentar o comprovante do despacho da bagagem. A bagagem pode permanecer como extraviada por no máximo 7 dias no caso de voos domésticos e 21 dias no caso de voos internacionais. Se a bagagem não for localizada ou entregue nos prazos indicados, a CIA deve indenizar o passageiro em até 7 dias. Caso a bagagem seja localizada pela empresa, ela é devolvida no endereço informado pelo passageiro. O passageiro tem o direito de ser ressarcido pela CIA por gastos emergenciais no período que não tiver com seus pertences. No entanto, deve estar fora de seu domicílio. A CIA é responsável por definir a maneira e o limite diário do ressarcimento e efetuar o pagamento em até 7 dias, contando a partir da mostra do comprovante de compra do passageiro.
O próximo conceito que será apresentado é sobre a responsabilidade civil e indenização. Responsabilidade civil e indenização. A responsabilidade civil é aquela que procede da existência de um acontecimento que atribui a determinado indivíduo o caráter de responsabilidade dentro do direito privado. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva em seu artigo 14, ao definir: o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. O artigo 14 será observado, salvo quando não se fizerem presente as excludentes contidas no parágrafo 3º do mesmo artigo, que dita: terceiro parágrafo. O fornecedor de serviço só não será responsabilidade quando provar: 1. Que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E este foi o nosso trabalho. Agradecemos a sua atenção. Ativa do nosso trabalho. Até a próxima!